Campanha Segunda Sem Carne, uma campanha bem-estarista? Esse tema já gerou muito debate e eu vou falar sobre ele aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Vegflix. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês e o tema de hoje, hein? O que você acha? Me diga aí. Aliás, você vai assistir ao vídeo e depois você comenta, eu quero saber o que você acha. Sem nenhum problema de você concordar com a minha opinião, colocar outros elementos, fique à vontade. É só a gente se respeitar e entender que estamos fazendo o máximo que a gente acredita ser o melhor. Mas antes de eu começar, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal e, claro, deixa o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. Então vamos lá! E aí, o que você acha? Campanha Segunda Sem Carne é uma campanha bem-estarista ou não? Bom, antes de qualquer coisa, vamos entender um pouco o que é a campanha. Bom, a Segunda Sem Carne foi lançada em 2003 nos Estados Unidos, em uma universidade, e a intenção dela era incentivar as pessoas a reduzirem o consumo de carne por conta da alta incidência de algumas doenças ou os riscos aumentados de desenvolvimento de doenças, como pressão alta, câncer e outros. E essa campanha acabou sendo percebida como algo interessante para trazer outros elementos por pessoas ligadas ao movimento vegetariano, vegano, exatamente. Ela chegou em 2009 aqui no Brasil, trazida pela Sociedade Vegetariana Brasileira. E em 2011, ela foi implantada nas escolas municipais da Prefeitura de São Paulo. Olha o impacto disso. Mas tem um detalhe, quando ela chegou no Brasil, ela chegou com a proposta um pouco diferente da campanha mundial, que é de trazer um convite para que as pessoas parem de comer produtos de origem animal como um todo. Ou seja, o estilo de uma alimentação vegana, 100% com produtos de origem vegetal. Outra coisa legal da gente pensar é que como é uma campanha mundial e ela tem algumas articulações, né? Por exemplo, Paul McCartney é um embaixador na Grã-Bretanha, mas ele acaba sendo um porta-voz mundial. Isso dá muito alcance e visibilidade. Por isso que muitas vezes falam, por que não mudam o nome? Por que não é segunda vegana? E aí teria outra questão, né? Porque se a gente fala segunda vegana, é bom lembrar que veganismo não é só alimentação. E aí como você ia ter que trazer todas as questões numa só campanha? Por exemplo, na implantação de uma escola. Não, ninguém com tênis de couro, ninguém com jaqueta de couro, ou outras coisas que gerariam uma grande dificuldade e até uma confusão na hora de ser implantado. Também algumas instituições sociais, alguns restaurantes do Bom Prato, que cobravam na época apenas R$1 por cada refeição, também implantaram a Segunda Sem Carne em suas rotinas aí semanais. Olha que alcance legal, hein? E hoje a campanha já está em mais de 100 cidades do estado de São Paulo nas escolas públicas estaduais, atingindo em 2019 um número que pouca gente acreditaria ser possível, mas de mais de 80 milhões de refeições 100% à base de vegetais. Olha que impacto, hein? Esse alcance todo fez com que a campanha aqui no Brasil fosse considerada a maior do mundo. E o Paul McCartney, quando esteve a última vez aqui no Brasil, parabenizou a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo e a campanha como um todo pelo impacto e pelo alcance que ela estava gerando. Aliás, falando no show, foram 3 shows que também a campanha esteve presente. E eu tive lá, foi bem legal. A gente entregou mais de 80 mil informativos, convidando as pessoas e todos os argumentos que a sustentam. E você entende isso que eu estou falando de argumentos, né? Eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Mas vamos ao nosso assunto, e aí? Essa campanha é bem-estarista ou não? Primeiro temos que entender que o termo bem-estar se refere a uma matéria acadêmica, exatamente. Ela é utilizada principalmente para desenvolver formas de desenvolver práticas na indústria, principalmente de produção animal, para que os animais tenham um mínimo de bem-estar para poderem viver, para poderem ser transportados, por exemplo, ou mesmo o abate. Aí já dá para entender
que o bem-estar está ligado exatamente a uma forma do ser humano lidar com os animais, podendo explorá-los. Essa é a ideia do bem-estarismo quando a gente traz para o movimento e que a gente utiliza esse termo. Ou seja, o bem-estarismo tem como base fundamental a ideia de que nós, seres humanos, precisamos cuidar o máximo possível dos animais, entretanto, eles estão aí ao nosso bel prazer para que a gente possa explorá-los atendendo às nossas vontades, aos nossos interesses. Ou seja, bem-estarismo e veganismo têm uma linguagem diferente, um alcance diferente, uma essência diferente. Claro que eu pessoalmente, e o movimento vegano como um todo não concorda com a ideia do bem-estarismo, apesar de em algumas ações a gente perceber que de repente a gente pode confundir algumas ideias. Eu vou dar um exemplo muito claro. Transporte de animais vivos, Vamos lembrar que são aqueles animais que são levados em navios, num transporte terrível, um sofrimento absurdo que esses animais passam. E aí a gente vê que o movimento vegano mesmo tenta trabalhar para que esse tipo de transporte, esse tipo de comércio cesse. Isso significa que as pessoas vão parar de se alimentar com aqueles animais? Não. Isso poderia visualizar como uma prática bem-estarista? Também é difícil a gente falar nisso, Mas é claro que a gente está tentando fazer com que essas práticas, esses comércios vão reduzindo e dificultando mais o comércio, fazendo com que isso a gente avance no nosso movimento de amplo respeito aos animais. Isso daria até para conversar mais sobre isso e a gente elevar o assunto, mas a gente está focando na segunda sem carne, então vamos voltar para ela. E voltando para ela, fica fácil da gente perceber que a segunda sem carne não tem uma proposta de bem-estarismo. Na verdade, ela é um convite, um primeiro momento para que pessoas que às vezes têm mais dificuldade, mais dúvidas, são mais receosas, possam dar seus primeiros passos. Passos esses que são baseados nos mesmos argumentos que nos levam a tirar os produtos de origem animal do prato e até mesmo a repensar as outras questões relacionadas à exploração animal, mas de uma forma acolhedora, entendendo que essas pessoas específicas, e que é uma grande parte da nossa população, tem dificuldades, tem medos e receios, como eu falei. E tem um detalhe da campanha que eu gosto, que muita gente aponta o dedo para nós e fala: você é muito radical, virar vegano, parar com tudo. Não no sentido do radicalismo, no sentido literal, que é algo de ir na raiz. Não, quando a pessoa usa de forma pejorativa, como se você fosse um cara chato, que não sabe contextualizar as coisas, e aí a gente pode inverter muito, Eu já falei para muitos assim, tá, então faça a segunda sem carne pelo menos, pare de comer produtos de origem animal pelo menos um dia. A pessoa fala: eu não consigo, caramba, e você falando que eu que sou radical, você não consegue passar um dia da semana sem? São alguns detalhes aí. Outra coisa que é interessante é que a segunda sem carne ajuda demais, e eu falei aí, a entrar em instituições. Como que você vai entrar em instituições como no governo do estado de São Paulo e falar: não, vamos tirar todos os produtos de origem animal de todos os dias da alimentação da garotada? Olha, imagina que eu adoraria se a gente tivesse um programa que realmente conseguisse isso, mas é muito difícil. E pelo contrário, com essa campanha a gente faz um convite, como eu disse, que é possível sim a gente trabalhar a redução desse consumo. E via redução as pessoas, as crianças podem ter uma nova perspectiva daquilo que comem. E olha, isso é muito interessante mesmo, porque a gente chegar nas futuras gerações de forma inteligente durante o seu período de educação e que muitas vezes é muito complicado de se chegar. Ah, mas Ricardo, mas só tirar um dia da semana, isso não faz com que a pessoa fique confortável e ache que já tá bom? Olha, eu não sei se a perspectiva é essa, mas quando você vê os argumentos que fazem uma pessoa parar por um dia, os argumentos são quais? Impactos ambientais, você vai reduzir o impacto ambiental, vai ser melhor para a tua saúde, só tirar um dia já ajuda. Será que eu tirando mais dias não ajuda mais ainda? E a relação da pessoa com os animais? Se eu diminuir a pressão em um dia, será que eu tirando todos os dias, isso não vai aumentar o benefício e reduzir ainda mais a pressão? Ou seja, os argumentos são os mesmos. A pessoa pode tirar suas próprias conclusões e fazer disso com uma descoberta própria e que pode, em muitos aspectos, ter mais força e mais sustentabilidade, porque é uma relação em que a pessoa mesmo chegou a essa conclusão. Ah, mas então vamos só usar a segunda? Não, eu estou falando que é exatamente para pessoas
que tem mais dificuldade, mais dúvidas, mais incertezas. Eu, se puder, eu faço todo mundo virar vegano agora. Tchau! Outra coisa importante é que as relações, principalmente familiares, de cada um são muito diferentes. Eu conheço muita gente que tem muito problema dentro de casa para sustentar essa sua opção de tirar os produtos de origem animal, e muitos deles têm muito medo. Tem dificuldade, os pais obrigam. A Segunda Sem Carne pode ser sim um início para que essa família entenda que é possível e que pode ser até saboroso, agradável para todos. Eu já conheci muita gente que reduziu essa reatividade dentro de casa, começando pela Segunda Sem Carne, fazendo com que as pessoas tenham uma sensação um pouco menos reativa e gradativamente vai crescendo. Se você nunca teve problema com família, se você conseguiu realizar esse processo de forma mais tranquila ou conseguiu impor melhor, não duvide que tem pessoas que têm muita dificuldade. É muito fácil a gente achar que as pessoas têm as mesmas dificuldades que nós temos. E aí, baseado em nossa régua, baseado em nossos parâmetros, a gente apontar o dedo para essas pessoas que de repente podem ter muito mais dificuldades, tanto pessoal, quanto de relação familiar, quanto de convívio na família. Outra coisa que eu ouço é, será que a campanha Segunda Sem Carne também não mantém aquela ideia da elite de poder escolher? Ah, eu escolho só na segunda-feira. Ah, muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo do que acontece na implantação da Segunda Sem Carne nas escolas públicas. Até o fim de 2019, mais de 1.000 merendeiras foram treinadas, exatamente, mais de 1.000 merendeiras foram treinadas a prepararem pratos sem nada de origem animal, 100% vegetal. E eu vou colocar algumas imagens desses cursos que a Sociedade Vegetariana Brasileira realiza e realizou, principalmente fora dessa época que a gente tá aí de pandemia, e que momentos emocionantes de merendeiras se sentindo acolhidas, tendo um treinamento onde normalmente não tem e geralmente em comunidades menos favorecidas. E mais do que isso, elas são replicadoras em suas comunidades, pois são conhecidas pelo seu saber fazer, pela sua arte de cozinhar nessas comunidades. Vamos ver o que vocês fizeram. De proteína, né? De proteína, a soja refogada e o bolinho de grão de bico. E o que vocês acharam de todo esse processo, a forma de fazer? Magnífico. Fantástico, mágico. Mágica. Eu tiro a minha frustração que eu tinha quando eu mandava fazer a soja. A soja não, eles não gostam. Agora eu vou fazer soja, que vem a soja. Desce soja! Vai ser só soja. Eu acho que você virar Vegana. a gente vai sair da informação, vai querer fazer a soja, fazer o grão de bico na creche, né? Colocar em prática o que a gente aprendeu hoje. Principalmente como tirar aquele gosto, né? De ração, quando fala da PTS, né? A gente já falou, né? Até eu preparava para as crianças, não gostava, não comia, já provei, já queria até comer mais, né? Então acredito que eles também, quem não gostava da PTS vai passar a gostar depois desse. Acho que até as professoras, né? Vamos enganar as professoras. Eu já peguei elas, que eu já fiz o bolinho, elas já comeu. Então, agora mais enganar ainda, a bolinha neguinha vai comer. Eu vou tratar todo mundo, as crianças, elas. E dar um vizinho em geral de tudo que vocês adquiriram, gostaram. Maravilha. E eu agradeço Que venha muito. mais. Nas próximas Muito mais. outras receitas já puxamos. Olha que impacto, que alcance! Diante disso tudo, o que eu posso dizer é que, na minha perspectiva, na minha opinião, e fique à vontade se você acha diferente, não, a Segunda Sem Carne não tem uma visão bem-estarista, ela é simplesmente uma grande ferramenta para convidar pessoas, para ter entrada em instituições e a gente fazer com que o nosso movimento ganhe cada vez mais espaço, as pessoas estejam mais familiares com a ideia de uma alimentação sem nada de origem animal, que tem cachorro latindo pra caramba hoje, e um exemplo vivo a gente tem no nosso Vegflix. Você sabia que a Larissa virou vegana por conta da Segunda Sem Carne? Ela já contou aqui num vídeo, eu vou até deixar aqui para vocês acompanharem e conhecerem um pouco mais da história da nossa Vegflixer Larissa. Olha, e sobre aquela questão que eu falei de dificuldades familiares e relacionamento, eu tô lançando um curso que se chama Sem Carne e Feliz.
Quem quiser participar, eu vou deixar o site aqui na inscrição e você pode ir lá e conferir. É isso aí, gente. Fico muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Reforço, eu quero saber o que você acha sobre esse assunto. Compartilha, pergunte o que as pessoas acham, porque na minha opinião, ter visões diferentes não é nenhum pecado, mas que a gente deve saber se respeitar. Isso a gente deve. É isso aí, gente. Valeu! Vegflix, o universo veg em um só canal.